Passamos agora à segunda palestra desta manhã, com o tema Pesquisa Pesqueira, Gestão e Avaliação de Estoque, o papel da ciência no Atlântico Nordeste, com a doutora Nina Mixel, da Universidade do Ártico da Noruega. Todo mundo ouvindo? Eu sou uma cientista da peça da Universidade do Ártico da Noruega, que é a universidade mais ao norte do mundo todo. E este é o programa do que eu falarei hoje. Retorna. Primeiramente, eu lhes daria uma apresentação rápida sobre como são as nossas águas e as espécies que temos. Depois eu falarei sobre por que precisamos de conhecimento, por que é tão importante, como nós obtemos conhecimento e como nós implementamos na gestão. Então, a Noruega está lá em cima. Nós somos a segunda, nós somos o segundo maior produtor de frutos do mar e peixes do mundo, apesar de ser um país muito pequeno. Vocês sabem que nós temos mar ao norte, oeste e sul. Na norte nós temos ali o mar de Bering, que é um mar de plataforma rasa de aproximadamente 230 metros de profundidade. No oeste, o da Noruega, que 3 a 4 mil metros de profundidade. E nós temos aqui uma costa longa, muito produtiva e quente, porque nós temos aqui as correntes costeiras do Golfo, chegando com água quente do Atlântico. Então, ainda que estejamos ao norte, o mar não é tão frio quanto em outros lugares do mundo. No sul, nós temos o mar Nórdico, que é raso, com aproximadamente 100 metros de profundidade. E muito afetado por atividade humana, pesca, petróleo, poluição, e nós temos mudança climática ocorrendo em todo lugar. Esse aqui é um fiord típico da Noruega, onde nós temos muitos deles. Eles são muito importantes para a indústria pesqueira local, com os pequenos barcos. E nós temos também estoques locais, tanto de sardinha e bacalhau e outras espécies que não saem. Os barcos de arrasto e são todos banidos dessa área, isso que é só para barcos menores. Um barco de arrasto grande neste fiord acabaria com o estoque rapidamente, então eles não têm permissão e estas áreas são restritas por tipo e tamanho de embarcação, assim como quantidades. Aqui nós temos a frota norueguesa histórica e eles pescavam bacalhau, um peixe muito importante na Noruega. E aqui a maior parte desses pequenos barcos pesqueiros, eles pescam com linha manual, linha longa, curta ou com redes pequenas. E no oceano nós temos os grandes da arrasto. E essas embarcações, essa aqui é Hermes, é da minha cidade, Trumf, no norte. Ele tem 8 a 9 mil, tem uma capacidade de 8.009 toneladas por ano. E também tem camarão. Eles pescam o ano todo em todas as estações. E aqui está o bacalhau, falando da importância, é o mais valioso tanto em quantidade quanto valor na Noruega, mas também nós temos todas as espécies importantes. Para nós temos ali o adó, que também é um peixe de fundo, tem o site que vai um pouquinho abaixo. O macarel, sardinha, que são pelágicos. O capelinho é mais ou menos desse tamanho aqui, tá? De uns 20, 24 centímetros. E ele varia muito em abundância de estoque. E ele tem uma vida curta.
você nunca encontra esse peixe de mais de 5 anos, tá? Normalmente 3 ou 4, quando ele amadurece e ele reproduz e morre. Morre depois de reproduzir. Então, essa é uma espécie vulnerável. Se você tem uma espécie de vida curta, com se tiver 1 ou 2 anos ruins, o estoque cai, né? Você vai ter um problema. E isso é muito difícil para a gestão e é por isso que nós temos precauções especiais com essa espécie e você tem que prestar atenção. Se você tiver uma espécie de vida curta, a chance de reduzir o estoque é muito alta. Aqui estão as quantidades de captura total e o valor na sua moeda. Em azul, então, no ano passado nós tivemos 7,7 bilhões de reais de valor, né, desse peixe não cultivado. E como nós regulamentamos isso? Johannes vai passar por isso em mais detalhes, mas aqui é que se aplica a ciência. Nós coletamos dados, monitoramos e criamos modelos e tentamos entender a interação das espécies e abordar e entender o ecossistema como nossa abordagem. Nós damos os nossos modelos e conselhos a um sistema ICS internacional que estabelece uma cota e daí ele vai para o governo, que vai ser discutido na apresentação de Johannes depois. Na Noruega, nós temos o IMR, Instituto de Pesquisa Marinha, que é responsável pelo monitoramento e avaliação do estoque de pesca. E nós temos todas as outras universidades e instituições de pesquisa que fazem a ciência das outras coisas e nós incorporamos, né, depois de um tempo. E, então, eu não sou do IMR, eu sou de uma outra universidade, mas a nossa pesquisa é considerada. Então, eu trabalho num modelo de rede e eles levam isso aqui para considerar a importância para a espécie. E por que nós precisamos de conhecimento? O mais importante do conhecimento é o futuro e a sustentabilidade. Aqui nós temos um jovem pescador. Se nós quisermos que a próxima geração tenha comida e consiga pescar como nós não podemos esvaziar os oceanos. Nós temos que pescar de maneira sustentável. Este aqui é uma foto de um bacalhau costeiro muito grande, tá? Não é de um mar esvaziado. Então, nós tivemos problemas, como indicado aqui. Nós tivemos problemas com falha na Noruega. Nós fizemos a sobrepesca de alguns dos nossos estoques e aprendemos essa lição de maneira difícil. Os cientistas estavam sofrendo, né, no seu orgulho. Nós temos aqui esse modelo de uma única espécie. Nós não considerávamos quem estava comendo o quê. E se um estoque estava alto e baixo, né, esse aqui que está embaixo, dependente, vai piorar. E como é que você equilibra tudo isso? Então nós percebemos que nós temos que considerar todo o equilíbrio entre as espécies. Uma outra coisa que nós sabíamos que precisávamos descobrir é a distribuição das espécies e onde é que ficam os jovens que a gente tem que poupar. A gente não quer pescar os jovens porque a gente quer o recrutamento para os anos seguintes. Então, tanto a estatística de pesquisa e os navios de pesquisa sabiam onde estavam os jovens. Então, eles nos davam informação de onde eles estavam pescando muitos peixes jovens. Obrigatoriamente. Então, aí nós estabelecemos uma cota
de pesca, e nós estabelecemos uma cota máxima para os jovens. Se você estivesse acima de um tal nível, nós fecharíamos a área temporariamente, e ali aqueles quadrados em vermelho isso aqui é de 2005, eu acho, tá? Mas essas são de abril de 2005, eles fecharam aquelas áreas, né, dos quadrados, mas eles podiam pescar em outros lugares. Mas aqueles anéis em vermelhos ao redor do Bear Island, ali não podia usar navio de arrastão em momento algum, tá? Porque ali sempre tem peixes jovens, ninguém pode pescar ali porque empobrece o estoque. Outra coisa que nós fizemos foi aumentar a tecnologia das embarcações para aumentar a seleção do nosso equipamento para pescar aquilo que a gente queira e tentar evitar a pesca dos peixes jovens. Então, no mar aqui mais raso, a gente não pode usar o arrastão e a gente tem essa grade, né? E ela permite a saída dos peixes jovens. Outra coisa que nós precisamos perceber são as espécies diferentes, né, que aparecem e que são levadas pela mudança climática e pela água de lastro, né? Navios que liberam água de lastro não tratada, às vezes, têm a entrada de peixes de espécies exóticas. Este caranguejo foi introduzido no mar por cientistas russos na década de 60 para aumentar a disponibilidade de comida para as pessoas, então eles colocaram isso intencionalmente. E ele se estabeleceu, cresceu e entrou nas águas norueguesas e agora está em toda a costa norueguesa do norte. E nós temos uma outra espécie também que provavelmente está lá também por causa da água de lastro, que é chamado caranguejo da neve, que é muito valioso, mas ele está afetando o ecossistema na parte ocidental. E nós estamos vendo sinais de mudanças na comunidade profunda por causa deste caranguejo. Aqui um outro problema com novas espécies na sua área de pesca. Este pescador estava pescando bacalhau com a rede dele, ele não tinha cota pro caranguejo-rei. Estragou o equipamento dele, é um problema porque ele pegou aquilo que não devia. Então nós trabalhamos com novas tecnologias e nós percebemos a sobreposição da distribuição, porque esse caranguejo caranguejo-rei estava ali nessa estação na primavera. Então a gente tenta evitar nesse momento. E além disso, o pescador, claro, ele teve que ir para uma outra área. Então, a cota dos caranguejos foi dada àquele pescador que estava sendo afetado mais por essa espécie exótica. Nós tivemos sorte porque esses caranguejos aqui são valiosos, mas não todas as espécies invasoras são valiosas. Nós precisamos manter o controle delas e da maneira como eles afetam o ecossistema. Outra coisa, a mudança climática é um problema global que nós precisamos abordar, e este é um exemplo de como ele muda o mar de Bering, que está aquecendo. As espécies árticas estão indo para o norte, onde é mais frio, ao mesmo tempo tem plâncton, né, que está reduzindo, e outras espécies de zooplâncton estão aumentando muito, então tem mais alimento para um bacalhau. Então o bacalhau está indo para o norte, se afastando da costa em algum momento, mas tem mais, mas ele está crescendo. Então o bacalhau, o estoque de bacalhau está muito saudável e não foi afetado negativamente pela mudança climática neste momento. Poderia ser, porque uma alta temperatura aumentará a mortalidade num certo estágio, em algum momento. Então, o que determina o tamanho de um estoque de pesca? Nesta caixa grande nós temos, digamos, o estoque, o inventário total, e o que entra é o recrutamento e o crescimento do estoque, e o que sai é a mortalidade natural e também, né, peixe comendo peixe, também baleias, focas comem peixe, né, tudo isso, mas nós também temos a mortalidade por pesca, e nós temos que controlar esses 4 fatores para conseguir dizer o tamanho do inventário, quando se pode pescar e quanto de inventário haverá no ano seguinte.
Primeiramente, o recrutamento. Esse aqui são ovos de sardinha e nós temos que conhecer a mortalidade no estágio de ovos para poder dizer, bom, se o volume de pais é desse tamanho, quanto a gente acha que vai gerar, né, em termos de geração seguinte? E nós temos que fazer alguma coisa sobre fecundidade da espécie e também sobre o relacionamento entre o inventário, né, e reprodutivo e o número de descendentes. E esta imagem mostra que embaixo você tem os pais, lá em cima os filhos. Em a cor vermelha você vê que ele está crescendo e a única certeza aqui é que se você não tiver pais, não vai ter filhos, não é? E quando ele aumenta, chega num ponto que ele está lá em cima e começa a cair, mesmo que você tenha um grande estoque de reprodução, ele cai, porque a disponibilidade de alimentos, tanto para os pais quanto para os descendentes, que poderia ser más regiões de reprodução, e algumas espécies são canibais, comendo seus descendentes se houver demais. Neste inventário, nós abordamos com precaução para ter uma peça sustentável e nós dissemos que a gente não queria descer até esse ponto ali, esse valor SSB, PE, porque ali começa a cair o recrutamento. E para garantir que a gente não chegue lá, a gente colocou aqui esse SSB P8, né, que é o limite precaucionário. E nós colocamos a cota de que nós não ultrapassaríamos aquele SSBPE do gráfico. Nós temos que manter o estoque abaixo disso para não chegar numa área em que a gente não tem mais recrutamento. E isto foi o que aconteceu exatamente com esse peixe no mar de Bering. Nós tivemos 3 colapsos. Está vendo aqui as barras? Este é o recrutamento, e você vê que quando eles falham, nós não temos muito recrutamento. Isso aqui não é excesso de pesca, isso aqui é natural. E a primeira coisa que aconteceu, nós tivemos uma captura muito grande de sardinha no ano anterior. Quer dizer, a sardinha jovem estava comendo todos os ovos aqui, ele estava acabando com todo o inventário. Então isso aqui foi ótimo para a sardinha, mas muito ruim para o capelinho. A gente precisava de uma abordagem ecossistêmica aqui. Né? Tá ali, né? Então, uma falha de recrutamento. Bom, uma outra coisa que aumenta o inventário é o crescimento. Nas nossas áreas nós temos estações de crescimento. Eles não crescem muito no inverno, né? Vocês têm um problema diferente, né? Aqui que não é muito claro, mas quando eles têm temporadas de crescimento, nós temos aqui eles são anéis, né? Eles têm anéis. A gente vê ali o número de anos que cada um deles tem, como em árvores, né? E aqui está um exemplo de como nós determinamos a idade do peixe, né, de otolitos, e também estimamos o crescimento. O crescimento é um fator da presença das algas, da temperatura. Você tem um ano frio, o bacalhau cresce mais devagar, e agora nós temos um aquecimento da área, eles estão crescendo mais rapidamente se tiver alimento suficiente. Aqui nós temos um dos modelos de crescimento mais usados, chamado equação de Van Bateland, né? Nossos alunos provavelmente já viram isso aqui. Você tem aqui, né? Você tem ali a idade na parte de baixo, o comprimento na esquerda, e os peixes crescem sua vida toda, mas em algum momento eles investem mais em reprodução, então eles crescem um pouquinho ainda, mas eles vão até o limite máximo. E daí nós temos a mortalidade natural. E no Mar de Bering nós temos um esforço muito grande para fazer a amostragem do estômago de peixes, para entender quem está comendo, quem come, qual espécie come qual. E a gente precisa entender, né, como é que funciona essa rede de alimentação.
E outra coisa muito importante é a mortalidade dos peixes. Nós temos estatísticas sobre essa mortalidade e os pescadores também medem o comprimento, então nós sabemos quais grupos de comprimento e tamanho eles estão pegando. Então, qual parte do inventário está sendo capturada. Outra coisa muito importante, especialmente quando você está usando arrastão ou camarão, você vai pegar alguns peixes também que não são só a meta. Nós precisamos de dados sobre isso também. Então, os barcos de arrasto tem que nos informar quanto que é a captura secundária, porque isso aqui também está no ecossistema, nós precisamos saber como ele funciona e o que está acontecendo na mortalidade dessas espécies. Como é que nós fazemos isso? Nós fazemos coleta de dados, que avaliamos por modelos, nós temos uma colaboração internacional, porque nós partilhamos os nossos recursos com outros países costeiros da Europa. Temos uma ótima colaboração com a Rússia e nós conduzimos anualmente pesquisas no Mar do Norte, já há muitos anos existe essa cooperação, e temos a EU também no Mar Nórdico. Aqui é um exemplo de embarcação de pesquisa da minha cidade. Embaixo nós usamos a avaliação do camarão, do caranguejo-rei. O outro participa da avaliação de ecossistema no Mar de Bering 2 vezes por ano. E o menor nós usamos para ensinar os alunos, não é? Biologia da pesca, e nós vamos para o mar com os alunos ensinar as coisas e ensinar o que é colocado nos modelos. Eles também vão nas outras embarcações, né, quando estão disponíveis, mas ali eles têm um trabalho diferente. Aqui está um exemplo do que fazemos nas embarcações de pesquisa. Nós vamos por uma área e nós temos aqui um sonar detectando peixe e dependendo, né, da bexiga de flutuação, eles têm diferentes ecos, né? A gente tem uma ideia de que tipo de peixe que é, mas para garantir, mas aí a gente faz aqui os registros, né, por radar, a gente faz um arrastão e daí a gente faz amostras. Claro, identificamos as espécies e classificamos em peso, comprimento, a gente tira também o otolito, se for um peixe ósseo, né, e fazemos análise do estômago. E essas coisas também se aplicam, né, para a frota de referência, que é uma excelente ideia da Noruega, que são embarcações comerciais que contribuem para a nossa pesquisa. E eles têm sua cota de captura, mas eles também têm uma cota a mais para fazer pesquisa. E dessa cota extra, eles têm mais ou menos 50% a 60% da cota vai para o proprietário da embarcação e o restante para a ciência, programa de amostragem. E nós temos cientistas a bordo, ensinamos os pescadores a fazer a amostra e nós temos que ter um registro muito detalhado de todas as atividades de pesca no ano todo. Então, eles têm que registrar onde compraram, quanto, tamanho, comprimento, peso, às vezes também tem que fazer a amostra de estômago, né, e também os otolitos. Nós temos diferentes modelos de avaliação de estoque para diferentes espécies e também temos espécies agrupadas. Tem espécie que não tem otolito. Aí a gente tem que ter outras coisas como, por exemplo, né, para camarão, nós temos frequência de comprimento, nós medimos muitos camarões. E para isso nós temos que ter os modelos de excesso para ter aqui a quantidade sustentável máxima, mas você tem que ter estatística dos pescadores. Aqui está um exemplo de como o conselho dos cientistas pode chegar aos gestores. Isto aqui mostra o recrutamento aqui, né, do bacalhau do norte. Aqui está o recrutamento em cima, está ali a captura. Nós temos ali a biomassa do estoque de reprodução.
Isso aqui é feito de maneira que os gestores de pesca, que não são cientistas, que eles consigam entender o que está acontecendo e quanto risco nós adotamos se nós chegarmos próximos do limite. Porque isso não é trabalho de cientista, né? Nós simplesmente dizemos que aqui está o cenário, você pode fazer isso aqui, né? Vocês decidem. E eles decidem juntos com os pescadores, né? Eles têm reuniões, negociações. E, por fim, a universidade tem que cooperar com projetos internacionais. A minha universidade participa em vários projetos da União Europeia, com custeamento deles também, apesar de nós não sermos membro da União Europeia, mas como a gente tem muito peixe, né, em muitas águas. Então, o projeto Climbfish é basicamente produtos do mar, considerando a mudança climática, e nós tentamos monitorar e criar projeções do que vai ocorrer com a mudança climática, tanto na aquicultura, pesca marinha e pesca em rios. Nós temos 7 estudos de diferentes partes do mundo, e temos uma parceria com o Chile também nesse projeto. O projeto Farfish também melhora a gestão da frota europeia. Fora da Europa, eles têm uma parceria com a Universidade de São Paulo, porque uma das áreas de estudo é a FAO 41, que é aqui. O Mare Frame está fechando, eles estão tentando remover as barreiras para a implementação da abordagem por ecossistema. Todo mundo sabe que a gente precisa fazer isso, mas a maior parte dos lugares acaba não se implementando. E Prime Fish é um projeto que foca no marketing. Aqui, né, esse aqui é o Climb Fish, tá ali, vocês têm uma brochura lá fora também. Aqui é o projeto Farfish, mostrando que a Noruega e o Brasil estão nessa parceria. E como eu falei, né, que os produtos e os resultados do Farfish. E também é importante, todos estes projetos precisam cooperar. E quando você perceber uma coisa no projeto da EU, a gente tem que usar em um outro projeto, e essas coisas todas são abertas, disponíveis para vocês, tá? E eu acho que era isso.